Começar, né, em respeito aos que já estão. Não, cara, Charles, é que nem assistindo desenho e comendo. Também não almocei não ainda. Digestório, pessoal. O sistema digestório, nós vimos aí que a função dele é realizar a quebra, né, dos alimentos que nós ingerimos dia a dia, né, na nossa dieta. Né? E saber principalmente que o sistema digestório ele se comunica não só com o sistema digestório em si, né, com aquele percurso do alimento, mas ele também se comunica com outros órgãos que são anexos a esse processo. Eu até citei aqui quando iniciei a aula, que é o fígado e o pâncreas, que são órgãos importantíssimos que participam nesse processo, certo? Eu vou colocar aqui, agora eu vou transmitir a tela e vou desligar. No caso, quando eu transmito aqui a tela pelo celular, eu não tenho acesso a ficar vendo aqui o chat. Aí eu vou explicar o vídeo que vai estar passando. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode ligar o microfone e falar, tá bom? Que eu dou pausa no vídeo e explico a dúvida. Ok? Vocês me ouvem bem, né? Pronto, vamos lá. Aí, ó. Eu gosto de joguinho. Cadê o Free Fire, mano? Não gosto não. Vicia. Até o João vai baixar também, mano. O Free Fire tem que baixar também, mas já é mais nós. Já baixar o apocalipse. É o fim do mundo. Tá visível aí para todos? Alguém pode me responder porque eu não vejo o chat. Tá sim, mano, tá sim. Vamos lá, Dá pra encher a tela toda? Dá pra encher a tela toda, não? Não tá não? O que é isso? Tá certo, tá certo. Vamos lá. Ó, vocês estão observando aí agora o processo de início da digestão. Esse processo se dá através de processos químicos e físicos, né, como nós já falamos. Vou voltar aqui um pouco. Vocês estão vendo aí a mastigação. E uma das coisas que ajuda muito nesse processo, pessoal, é a salivação. Ó. Vocês estão vendo aí uma das glândulas salivares eliminando saliva. Ó. Chega a observem aí, ó, o esguicho. Ó. Essa aí, pessoal, é a glândula salivar chamada sublingual. Ela fica logo abaixo da língua, né? E esse processo de salivação, ele é tão ativo que o cérebro, lógico, como controla todo o nosso organismo, toda e qualquer função do nosso organismo é controlada pelo cérebro, certo? Pelo nosso sistema nervoso. E não precisa a gente nem estar comendo, né, para acontecer esse processo de salivação. Só no simples fato de você estar com fome, pensar numa comida, você já começa a fazer esse processo, certo? E lembrando que o ser humano ele chega a produzir em média 1,5 litro de saliva por dia, tá? Sublinguais. Nós também temos, além das
submaxilares, nós temos as submaxilares, que fica logo abaixo aqui do maxilar. Nós temos também as glândulas salivares laterais aqui, que eu não me recordo agora pelo nome, próximo aos ouvidos, só que na parte interna da cavidade bucal, já chegando próximo aos ouvidos. Certo? Ei, Mário. Oi. Por qual motivo é produzida a saliva? Qual é a função, assim, no sentido... qual a função mesmo? A principal função da saliva é facilitar esse processo de digestão, na questão de ficar aquilo que você está comendo, vai facilitar você engolir, que nós chamamos de engolir de deglutir no processo de digestão, certo? Mas eu ainda me atrevo a dizer que o principal mesmo, além de ensalivar os alimentos e de ajudar a engolir, é que na saliva vem as primeiras enzimas para começar o processo de digestão. Como eu falei na aula passada, a digestão começa na boca, com processos físicos e químicos. O processo físico é a mastigação, o processo químico é a ação das enzimas que vem junto da saliva. Lembrando que a saliva não é enzima, entendido? As enzimas é o que vão quebrar os alimentos que a gente está digerindo, mas a saliva não é enzima, a saliva traz junto com ela a enzima, entendido? E a principal enzima trazida pela saliva é uma chamada amilase salivar, também chamada de pitialina. Ei, Mário, por que quando a pessoa está comendo uma coisa ácida, a boca enche mais de água? Como é? Pode repetir? Falhou um pouco aqui. Por que quando a pessoa está comendo alguma coisa ácida, como um limão, aqueles chicletinhos, e enche a boca de água, mais do que quando está comendo normalmente? Pronto. A maior parte, Miriam, né? A Miriam que está falando? Pronto, Miriam. A maior parte da saliva, cerca de 90% a 95% da saliva é água, certo? Aí é uma das formas de tentar neutralizar aquele excesso de ácido que está ali na cavidade bucal, certo? É uma tentativa de neutralizar aquela coisa ácida que está na cavidade bucal. E é impressionante porque, assim, o ácido, principalmente esses que tem em frutas cítricas, né, eles estimulam também esse processo. Independente de ser um ácido benéfico, que é o ácido cítrico, ele também faz bem para nosso organismo. Mas o ácido em si, ele já estimula esse processo também. A gente quando for sendo o limão ou laranja, o processo já é ativado, independente de ser uma substância benéfica. Só em ser um ácido em si, já estimula a salivação. Certo? Prosseguindo. Olhem aí, ó. Todo esse percurso aí, ó, o que a gente gera vai fazer. Certo? É só mostrando inicialmente aí. O percurso, pessoal, vai levar no mínimo 12 horas, certo? Isso varia, né? Pode levar mais tempo ou até mesmo menos, depende do organismo, que a gente sabe que nenhum organismo é igual ao outro na questão de funcionalidade, e também vai depender do que você está comendo. Você comer algo que é saudável, né, como por exemplo você comer uma fruta, do que você comer, sei lá, uma coxinha, certo? Logicamente, a fruta, né, ela vai ser digerida bem mais rápida do que uma coxinha, né? Além da... Oi. Assim, aquela questão, quando a pessoa acaba de almoçar, que ela tá na vertical, que ela se deita na horizontal, acaba deixando esse processo mais tardio ou não, o de digestão? Assim, a Fabrício?
Pronto, Fabrícia. Eu acredito que atrapalha um pouco. Assim, se você. Logo que você come, você pega e você vai se deitar, atrapalha um pouco. Porque o ideal é você aguardar e pelo menos até o estômago, entendeu? A gravidade vai auxiliar nesse processo, porque se o bolo alimentar tem que descer, se você está em pé, né, os movimentos peristálticos que empurram esse bolo alimentar pelo esôfago, eles vão ser ajudados pela própria gravidade, né? Se você se deita assistindo televisão em casa, você vai deglutir, você vai engolir normalmente, você vai fazer sua digestão. Mas não vai ser tão fácil quanto se você estivesse em pé, esperando que o bolo alimentar chegue pelo menos até o estômago para você deitar. Entendeu? A gravidade ajuda. Entendi, Mário. Obrigada. Mário, e a questão da velocidade quando você está comendo? Velocidade? Você imagine aí. É mais fácil você comer rapadura rapada ou rapadura os pedaços? Rapada. Pronto, é o mesmo caso da mastigação. Se você mastiga muito bem um alimento, que é o correto, quando você deglutir ele, lá no seu estômago, ele vai ser digerido muito mais facilmente, porque ele já foi digerido fisicamente lá na boca com a mastigação. Foi bem mastigado. Quando chegar lá no estômago, vai ser preciso menos ácido para poder digerir ele, porque ele já está bastante mastigado, bastante quebrado. Entendido? Agora, se você pega um pastel lá das Cris, ou do Big Point, ou então um turbinado lá do esqueci ali, em frente ao Bradesco, como é o nome? Tá usando Empório, pronto. Você dá aquela dentada de bicho bruto, aí, velho, você vai precisar de uma quantidade maior de ácido para poder digerir esse alimento. Entendido? A mastigação é muito importante, assim como a velocidade com a qual você come. Para você comer, pessoal, você tem que realmente sentar. Hoje em dia é muito difícil, principalmente para quem trabalha. Mas o correto é você sentar com calma, comer devagar, mastigar bem. Esse é o correto. Difícil de fazer, mas é o correto. Vocês têm mais sobre comer e dormir. Dormir, ela é natural. Por quê? Porque quando você está digerindo uma refeição, né, que você fez, a energia do seu corpo ela vai se concentrar no seu intestino, né, para fazer o processo de digestão. Aí, consequentemente, aquela concentração de energia do seu corpo no seu intestino, você vai sentir sono, né, vai faltar energia para de energia, entre aspas. Mas pode dar algum problema? Não, pode não. É normal até sentir sono. Certo? Isso é biológico. Se a pessoa comer e sentir sono, isso é normal. O corpo vai ter que desviar a energia de outras funções para concentrar no processo de digestão. Por isso que quando a gente come, a gente sente sono. Aliás, principalmente quando come muito. Aí é que sente mais sono ainda. Entendido? Mas assim, se você comer e sentir um sono assim incontrolável, velho, né, não é muito normal não, viu? É normal você sentir sono, mas um sono incontrolável assim, né? Mário, Oi. faz mal comer comida com líquido, tudo junto? Faz sim. Faz sim. Porque quando você come, que a comida chega lá, até, o bolo alimentar chega até o estômago, vai ser produzido ácido. Quando você joga água, você joga líquido no ácido, você vai neutralizando ele. Entendeu? Aí a sua digestão vai ser mais lenta ainda. Tá entendendo como é que funciona? O ácido ele tem que funcionar de forma eficiente para dissolver aquilo que você comeu. Se você coloca líquido, coloca água ali junto, aí o ácido ele vai ser neutralizado. O que vai acontecer?
o seu estômago vai ter que produzir mais ácido para poder digerir aquilo ali. Aí vai ser mais lento o processo de digestão. Ei, Mário, Oi. Eita, mas como é... um suquinho de limão, assim, que tem ácido. Certo, tem ácido, mas assim, de qualquer forma, o líquido, né, você vai ter ali muito mais água do que suco em si, né? Porque você não vai tomar um suco de limão só da polpa do limão exclusivamente. Você vai ter que colocar água, vai ter que colocar açúcar, né? De qualquer forma, não é bom. Aliás, é bom, né, para o paladar da gente, mas assim, biologicamente, fisiologicamente, não é saudável você comer bebendo. Viu? Vocês podem observar aí nessa imagem, vocês estão vendo aí o bolo alimentar descendo aí, depois que ele foi deglutido, né, que foi engolido, passou pela primeira válvula, que é a epiglote, né, que controla a passagem do alimento e do ar, localizada aqui na traqueia. Ok? Aí eu começo... Oi. A Letícia do segundo ADM tá dizendo que não tá conseguindo entrar por causa que a internet dela tá lenta. Ah, tá bom. Aí, pessoal, é o início do esôfago. Aí, quando deglutiu, deixou de ser alimento e passou a ser chamado bolo alimentar. Aí é o começo do esôfago, é o bolo alimentar. Descendo, é o esôfago e o bolo alimentar vindo. Certo? Lembrando aí, como é o nome dos movimentos aí que o esôfago faz? Peristáltico. Eu não vejo o chat, viu? Ninguém lembra? Qual foi a pergunta mesmo? Eu só lembro de movimentos peristálticos. Isso, é isso mesmo. Certo? São as contrações e relaxamentos que o esôfago faz para impulsionar esse bolo alimentar. Certo? Movimentos peristálticos. Lembrando que só é possível a realização desses movimentos porque existem músculos na parede do esôfago, né? E como todo músculo realiza movimento, o nome do movimento que o esôfago realiza são movimentos peristálticos, certo? Que é contração e relaxamento das suas paredes para poder empurrar o bolo alimentar, ok? Prosseguir aqui, ó. Eu queria uma bolacha. Vai, vem. Vai, vem. Tá vendo? Descendo aí o esôfago, ó. Vejam aí são imagens reais, ó. Viu? Raio-X. Descendo o esôfago aí, o bolo alimentar, ó. Pronto, a chegada do estômago aí, ó. É a chegada do estômago aí. Vocês estão vendo que o estômago é certo? Essas pregas, pessoal, o estomacal recolhido. Por que ter sido recolhido? Porque dependendo da quantidade que a pessoa vai comer, o estômago ele aumenta, ele estica, né, para receber aquela quantidade maior de alimento. Eu queria entrar. Certo? Quando você está com fome, significa dizer que o seu estômago ele está contraído, né? Quando ele se contrai, ele fica assim, cheio dessas pregas de tecido. Certo? Entendido? Ei, Mário. Oi. Outra pergunta seguinte, ó. Vocês podem ver aí, estão vendo essa coisa aí brilhando na parede do estômago? Como se fosse uma geleia, uma meleca, assim, não sei nem explicar. Vocês conseguem ver a imagem aí? Parece blanche. Pronto. Essa substância aí é o tal muco que eu falei que reveste as paredes do estômago, lembra? Para que o ácido não queime a pele do estômago. Lembram disso da aula passada? Sim. Pronto. Ó. Aí está o nosso estômago. Olha, ó. Final do esôfago. Lembram que eu falei do esfíncter esofágico inferior? Abri. Olhem aí ele aí. Aí é
esofágico inferior, que é isso aí, no final e o bolo alimentar saindo. Esse aí é o esfíncter esofágico inferior. Esse aí foi aquele que eu falei, pessoal, que quando acontece alguma disfunção nele, né, ele, depois que o bolo alimentar cai aí, é para ele fechar e não abrir. A não ser que venha mais comida para vir, depois que o bolo alimentar cai no estômago, ele é para fechar. Certo? Se por algum motivo ele abrir sem ser para receber mais comida, é o que nós chamamos de refluxo. Entendido? Quando a comida chega ao estômago, mas como o esfíncter esofágico inferior não fecha, a comida volta. Certo? Pessoas que têm problema de refluxo. Entendido? Olha como é bonito, ó. É lindo. Aí, ó. Olha o alimento caindo dentro do estômago. Vocês viram? Mário. Oi. Por que Mário? Que caso é quando a gente for dar dor desviada? Você vai andar ou fazer alguma coisa da dor desviada? Dor desviada? Quando é viado, filha, não come não. É o seguinte, quando você bebe, né, água, a água é como se fosse vamos dizer assim, um alimento. Ele vai pelo seu sistema digestório, entendeu? Quando o seu digestório ele está funcionando, ele passa por contrações, tem volume dentro dele. Né? Quando você faz um esforço físico, o diafragma ele baixa e aperta o seu intestino para que os pulmões encham. Estão entendendo? O diafragma ele baixa, aperta o intestino para gerar espaço para os pulmões encherem. Depois o diafragma sobe, aperta os pulmões para você expirar, colocar o ar para fora. Entendido? Quando você faz um esforço físico maior, depois que come, esse processo fica baixando e subindo o diafragma às vezes abaixa e pressiona o seu intestino com comida ou líquido dentro. Isso gera dor, que é o que a gente chama de dor desviada, né? Entendido? Alô? Entendi, Mário, entendi. Quebra mais. Entendi, mano. Voltando. Aí, ó, caindo o bolo alimentar. Olha, ó, caiu dentro do estômago. Vejam aí que o bolo alimentar, o ácido dissolvendo aí, ó. Lembrem-se que quando cai no estômago, deixa de ser chamado de bolo alimentar e passa a ser chamado de... Quimo. Isso, quimo. Vejam aí, pessoal, o quimo agora, né, que era o bolo alimentar, aquilo de comida que caiu dentro do estômago está sendo digerido pelo suco gástrico, né? Lembrem que o suco gástrico ele é do estômago. Além do muco que reveste o estômago internamente, nós temos aí as enzimas, né? Que as enzimas elas são específicas, ou seja, tem uma enzima específica para cada tipo de alimento, entendido? Nós vamos falar um pouco mais sobre enzimas. Por exemplo, Olha a minha plaquinha. a enzima que quebra gordura, que gordura é lipídio, o nome da enzima é lipase, de gordura. O nome da proteína do leite, que é lactose. Qual é o nome da enzima que quebra a lactose? Lactase, certo? Cada alimento tem uma enzima específica para digerir. Certo? Então, eu falei do muco, que é que compõe o suco gástrico, as enzimas e o ácido em si, que o ácido é um ácido chamado ácido clorídrico. É o nome do ácido produzido no estômago para digerir, né, o alimento, é ácido clorídrico. Percebam aí a ação dele, ó. Digerindo, ó.
Vejam aí, ó, o muco revestindo as paredes do estômago. Olha aí, ó, quem é que tá fazendo a digestão. Vejam aí, ó, já tá digerido o alimento, ó. Agora vai sair do estômago. Opa, olha aí. Saindo do estômago. Outro esfíncter. Alguém lembra o nome desse esfíncter? Como é, né? Tem um esfíncter para entrar no estômago, que é aquele que eu falei, esfíncter esofágico inferior, né, que é no final do esôfago, para o estômago. Depois de chegar no intestino delgado. Alguém lembra? O piloro. É piloro. Isso. Isso é o piloro, ou piloro, como que vão chamar, certo? Piloro ou piloro. Negócio feio, né? Quando o alimento está digerido, ele se abre para que o quimo, né, possa sair do estômago e chegar no intestino delgado. Aí, ó. Aí, ó. Ei, Mário, Jadiel tá perguntando se isso daí é o ânus. Cara, não. É não. Viu? Isso aqui é um esfíncter. O ânus é também um esfíncter. Só que esse esfíncter aqui, ele é de contração do ânus, que também é um esfíncter, é controlável, certo? É voluntária. Viu, Jadiel? Principalmente quando o cara passa aquele sustozão, aquele meduzão, sabe? Que não passa nem sinal de Wi-Fi. Você tá ligado como é? Oi. A Camila e a Ingrid pediram para avisar que o dela está só saindo da sala de aula por causa da internet. Ah, tá bom. Obrigado por avisar. Pessoal, alguma dúvida até agora? Esse vídeo tá ajudando a entender como é o processo? É melhor, Mário, é melhor. Um vídeo. Vai mandar pra nós, Mário? Vejam aí, ó. Se não tivesse o vídeo, eu tava perto de mim. Oi? Agora vejam aí, ó. Saiu do estômago, aí é o começo do intestino delgado. Certo? Agora qual é o nome? Não é mais quimo, agora é o quê? Quilo. Quilo, muito bem. Quilo. Agora é o quilo que chegou no intestino delgado. Ah, ó. Interessante. Vocês estão vendo essa substância aí? Lembram qual é a primeira parte do intestino? Isso, de GI, né? Duodeno, jejuno e íleo. Duodeno, jejuno e íleo. Certo? O duodeno, ele tem cerca de 25 centímetros, né? Após o duodeno, que tem 25 centímetros aproximadamente, tem o jejuno, que tem 4,5 metros. E por último nós temos o íleo, que tem 1,5 metro, totalizando em média no ser humano 6,25 centímetros só de intestino delgado. Só de intestino delgado. Certo? E lembram que eu falei na aula passada, pessoal, ó, o duodeno, que tem só 25 centímetros, embora seja a menor parte do intestino delgado, é a mais importante das instâncias do pâncreas, né? Lembram que eu disse que são órgãos que fazem parte também recebe lá no duodeno. Ó, essa substância que está chegando aí, ela é uma substância que é chamada de suco pancreático. Logicamente, vem lá do pâncreas. Uma das substâncias que vem aí junto desse suco pancreático, que é isso aí que vocês estão vendo,
uma das substâncias que vem é uma substância que serve para neutralizar o ácido que conseguiu sair do estômago e vir para o intestino. Né? Não tinha ácido lá no estômago, aí veio para o intestino, não se abriu o estômago e veio para o intestino delgado, veio um pouco de ácido junto. O que acontece? Uma das substâncias presentes nesse suco pancreático é uma substância que serve para neutralizar esse ácido que consegue passar do estômago para o intestino, além de outras substâncias. Essa é só uma, por exemplo. Certo? Chega aí o quilo e se mistura. Ó, aqui já é outra substância, ó. Essa aqui já é a bile, certo? Que vem lá do fígado. A bile, pessoal, ela tem a função de ajudar na degradação, na quebra de gordura. Imagine aí, a gordura, pessoal, devido à consistência dela, ela tende a se prender nas paredes do intestino, certo? Que nem a gente quando come um prato que tem gordura, não fica grudada no fundo do prato aquela gordura, não é? Aí o que a gente faz para poder soltar aquela gordura lá do prato? O que a gente bota? Não é o detergente, né? Para ajudar a soltar aquilo ali. É da mesma forma assim que a biliar. Ela ajuda a desprender os lipídios, certo? Por isso que nós falamos aí na aula passada, algum de vocês até falou, funciona como um detergente, né, Mário? É isso mesmo. Tem como se fosse uma função parecida com a de um detergente. Como é o nome mesmo, Matos, aí? Bile. Produzida numa vesícula, uma bolsinha que fica preso no fígado, chamado vesícula biliar. Entendi agora, valeu. Lembrem-se, pessoal, duodeno é a menor parte do intestino delgado, mas é a mais importante, porque recebe as substâncias do pâncreas, o suco pancreático, e recebe também a bile que vem lá do fígado, ok? Ei, Mário. Oi. Ó, aí é o interior. Diga, para mim continuar. A abelha não apresenta nenhuma enzima digestiva, não, né? A bile? É. Cara, a bile, além de ajudar na degradação de lipídios, ela auxilia principalmente em eliminar do organismo substâncias nocivas, como, por exemplo, substâncias nocivas por causa de medicação, por causa de álcool, certo? Serve também para eliminar uma substância chamada bilirrubina. Que bilirrubina é o nome de uma substância amarelada que ela é através de hemácias que não funcionam mais. As hemácias que não funcionam mais, elas deixam de produzir a hemoglobina, que é uma substância avermelhada, por isso que o sangue é vermelho. E essa substância avermelhada, quando a hemácia não funciona mais, ela fica amarelada, que é o que a gente chama de bilirrubina. Tudo isso é o fígado que... O fígado é como se fosse o lixeiro do organismo. Pronto. Certo? É o lixeiro. Aquilo que é o fígado, ele tem a capacidade de converter e até mesmo de eliminar. Ei, Mário. Senhor? Aí, como é que o fígado fica coisado, mas como fica doente, tipo... Quando a pessoa adoece do fígado, tipo uma cirrose? Sim, sim. Pronto. Cara, a cirrose ela é chamada assim, mas a cirrose é o câncer de fígado, certo? Ela pode se dar de duas formas. Uma, através de bebida alcoólica, outra, através de medicação. Pessoas que têm cirrose não necessariamente é por causa de álcool, pode ser também por causa de medicação, certo?
E pode acontecer também, até eu posso até dizer como uma terceira forma, é o ritmo, o costume de vida da pessoa. A pessoa é sedentária, a pessoa se alimenta mal, a pessoa não faz exercício, né? Pode ser também um traço genético também, pode levar a esses problemas hepáticos, que todo problema que dá no fígado a gente chama de problema hepático. Não, mas eu tô dizendo assim, ó. Ele fica doente porque ele começa a trabalhar muito. Também, cara. É igual a todo e qualquer órgão, toda e qualquer estrutura do corpo. Quando você exige mais dele, no momento ele vai pifar. Entendido? O fígado, pessoal, se você ingere muita coisa que é nociva para o seu organismo, você vai forçando ele até o ponto que ele não vai mais estar dando conta do recado, né? Principalmente porque o organismo ele vai envelhecendo, certo? O organismo ele vai ficando mais velho e conforme ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a sua potência, a sua funcionalidade, sabe? Como é, garoto? Não, deu certo. Já. Ó, esse aqui, pessoal, é o interior do intestino delgado. Nós estamos aqui dentro das tripas. Ó, isso aí, alguém sabe como é que é o nome? Ossos intestinais. Isso aí é por dentro da tripa, por dentro do intestino delgado. O nome disso aí, pessoal, chama-se vilosidades intestinais. Vilosidades intestinais, existem estruturas menores ainda. Aí nessas bolinhas tem bolinhas menores ainda, não sei se está dando para vocês visualizarem, que essas são chamadas de microvilosidades. Tem as vilosidades intestinais, que são essas maiores, e nelas tem essas menores ainda, que são chamadas de microvilosidades. As microvilosidades, que são essas menores, elas são as responsáveis por absorver os nutrientes daquilo que a gente ingere, certo? Tudo o que é absorvido para alimentar as nossas células acontece no intestino delgado através das microvilosidades intestinais, certo? Está dando para vocês observarem bem. Mas eu acho que tem um detalhe aqui, ó. Vai mostrar. Ó, agora tá dando para ver melhor. Essas grandes, ó. Vejam aí o trajeto. Ó. Agora, saindo do intestino delgado, chegando no intestino grosso. Vejam aí, ó. Outro esfíncter aí, que é aquele do final do intestino delgado, chegando no intestino grosso, que eu até esqueci na aula passada e vocês lembraram aí. Papila. Papila o quê? Aquilo saindo do intestino delgado, chegando no intestino grosso. Aí a papila ileal, ó, saindo do intestino delgado, ó. Olha aí. Ó. Lembrando aí, pessoal, que o intestino grosso tem aproximadamente, enquanto o delgado tem 6,25 centímetros, né, 6 metros e 25 centímetros, o intestino grosso tem cerca de 1,5 metro, certo? E ele se divide em 3 partes, né, que é o colo ascendente, que é uma parte que sobe. Vou mostrar para vocês aqui. Tem o cólon transversal, que passa para o outro lado, e o descendente, que
como o próprio nome indica, ele desce. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Vou voltar mais um pouco. Tá aqui. Pronto. Observem aí, ó. O intestino grosso aí, ó. Olha aí para o lado esquerdo aí do vídeo. Estão vendo essa parte? Na parte, esse aí é o cólon ascendente, ele sobe, ó. Certo? Aí vejam que no final do cólon ascendente, ele cai assim, atravessando para o outro lado, ó. Aí no caso esse aí que passa para o outro lado, eu chamo de cólon transversal. Depois do cólon transversal, tem um cólon descendente, ó, ele desce, certo? No final do cólon descendente é que nós teremos o reto e o ânus no final. Mas eu queria chamar a atenção para vocês também. Vejam aí no cólon ascendente do lado esquerdo. Vocês estão vendo aí penduradozinho, ó, o apêndice vermiforme, ó. Esse aí é o dito cujo, que quando o quilo ele está passando aí do intestino delgado, do intestino grosso, às vezes caem resíduos daquilo que vocês estão vendo passando aí. Resíduos do alimento caem aí dentro. E conforme acumula muito resíduo aí, ele pode infeccionar e é o que gera a famosa apendicite. Aí é feita uma cirurgia para que ele seja extirpado, seja cortado. Certo? Ei, mano, tu pode ver esse vídeo aí pra nós? Sim, senhor. Aí, ó. Papila ileal, liberando o intestino grosso. Aí, pessoal, no intestino grosso, o que vai ser absorvido, os nutrientes já foram absorvidos no delgado. Lembrem que é lá. Certo? No grosso, se tiver ficado, isso vai minerar no intestino grosso. Depois disso, pessoal, o que sobram são as fezes, né? Percebam aí, ó. Depois de tudo absorvido, ó, só sobrou praticamente aí, ó. Olha aí. Ei, Mário. Olha a cara aí, ó, do safado, ó. E toma fralda suja. Mário, Oi. por que algumas pessoas têm problema em defecar? Como assim? Não tô entendendo o sentido da pergunta. Assim, por exemplo, eu tinha uma irmãzinha quando ela era pequena que ela não conseguia, entendeu? É nesse sentido, ela não conseguia. Entendi. Assim, peraí. Não esqueça a sua pergunta. Vou responder a Alana aqui. Alana, pode ser por alguns motivos. Por exemplo, tem pessoas que sofrem de intestino preso por alguns motivos. Um motivo de intestino preso pode ser alimentação ruim. Outro motivo de intestino preso pode ser falta de líquido no organismo, certo? Falta de líquido deixa o intestino preso também. E um outro motivo, um terceiro motivo, pode ser mesmo só problema genético, entendeu? Falta de líquido no organismo, problema mesmo hereditário. Quem era que ia fazer outra pergunta? E aí, garoto?